Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Esté, porque talvez tenha sido copiado de registros persas, a mão do Deus invisível está sobre os seus. E hoje nós vamos ver a reviravolta nos planos no edito do rei que foi divulgado em Suzã. O rei propõe um novo decreto que determina que os judeus se defendessem. Quais foram os sentimentos dos judeus ao ouvirem esse decreto? Qual foi o efeito desse decreto nos pagãos? Eu sou Vitor Cavalier. Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos estudar a lição 11 da Escola Bíblica Dominical, que tem como base o capítulo 8 do livro de Esté. Olha o que é dito aqui no título: um novo decreto livra os judeus. O texto áureo, que está lá em Esté 8:8, diz o seguinte: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com seu anel se selam, não se podem revogar. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar o seu gostei, o seu like, apertando nos botões daqui de baixo. Dessa maneira, você vai ajudar a divulgar esse canal e levar esse conteúdo para as outras pessoas. Você já ajudou demais fazendo isso nos outros vídeos e eu peço para que continue, para esse canal continuar chegando cada vez mais a novas pessoas. E agora, a justiça sendo feita, o rei toma as rédeas da situação. Ele confisca os bens de Amã e entrega a Esté. Além disso, ele coloca Mordecai como superintendente, como primeiro-ministro, e ali transforma a realidade dos judeus, além de formar um novo decreto. Lembrando que, como os decretos dos medos e dos persas eram irrevogáveis, o rei não poderia tirar o que havia sido feito para destruir os judeus, mas ele cria um novo, que permitia que os judeus se defendessem. E agora, com o apoio do primeiro-ministro, do rei e do próprio governo, a vitória estava certa para todos aqueles judeus. E lembrando, por detrás de todas essas situações naturais, existia algo sobrenatural, que era a ação de Deus. Então vamos para o ponto 1 dessa lição, que é elevação de Mordecai. Olha o que é dito aqui no 1.1, confiscados os bens de Amã, Esté 8:1. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. Lembrando que seu parente aqui poderia ser tanto um primo e tutor, até mesmo um tio. Embora isso não tenha nenhuma importância para a aula de hoje no sentido de salvação das nossas vidas, mas a gente pode destacar só essa questão por alto aqui. E lembrando, as autoras da lição vão falar que os historiadores Heródoto e Josefo afirmam que as propriedades de um traidor ficava com a coroa, sobreposta à coroa do rei. E agora o rei pega aquelas propriedades de Amã e entrega a Esté como uma espécie de reparação a tudo que Amã tinha feito tanto com Esté e os seus planos malignos para contra o seu povo, os judeus. E agora Esté tem aquilo que Amã possuía. Lembrando que Amã era um dos homens mais ricos do império, ou seja, estamos falando de muitas posses, de muitas propriedades, de muito dinheiro. E agora isso fazia parte da vida de Esté. A autora da lição vai falar ainda que posteriormente a mulher e os filhos de Amã também foram mortos. Assim, Esté ficou não só com as propriedades, mas também com os servos e com os escravos de Amã. Agora vamos para 1.2 dessa lição, que diz Mordecai como primeiro-ministro. Olha o que é dito aqui em Esté 8:2. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esté pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. E agora, além de Mordecai ter sido poupado de morte, agora é posto como sucessor de Amã, ali como primeiro-ministro do rei. Observe, olha o que a autora da lição vai falar. A tentativa de matar Mordecai serviu apenas para exaltá-lo. Escuta aqui, meu irmão, as pessoas pensam que às vezes tem horas que parece que o mal prevalece sobre o bem. Mas, querido, e se for através das injustiças dos homens que Deus apresenta as suas justiças nas nossas vidas? É através desses momentos que tudo parece dar errado que as coisas começam a dar certo nas nossas vidas. Porque ali Deus mostra a sua proteção e também nós mostramos que nós temos a total dependência dele. Escuta aqui o que a lição vai falar. E essa inversão tem por objetivo advertir os inimigos do povo de Deus e encorajar aqueles a quem Deus prometeu proteção. Deus colocou não só Mardoqueu nessa posição de primeiro-ministro, mas também colocou a Daniel e José, homens que eram perseguidos,
homens que eram injustiçados. E escuta aqui, olha o que o Williams vai falar. Se Deus, no cumprimento dos seus propósitos, coloca um de seus servos em tal posição, também o dará graça e sabedoria para glorificar ao Senhor nessa posição. Mas escute, se um cristão ambicioso, através da sua própria inteligência, através ali das suas próprias talentos e energias, tenta glorificar a si mesmo nessa posição, tenta se colocar nessa posição, através dele e por ele mesmo, ele está sujeito a cair em tentações e também armadilhas que essas posições colocam para a vida dele. Portanto, muito cuidado, tenha dependência exclusiva de Deus. Foi a apresentação de Mordecai ao rei como parente próximo de Ester e como quem salvou a vida do rei ao descobrir o plano secreto para matá-lo, que proporcionou a ocasião da investidura como primeiro-ministro do rei. E agora, Ester também tem um auxiliar, algum cuidador. Observe a importância de ter homens e mulheres de Deus na sua casa, na sua família, para orar, para estar consagrando, para estar jejuando pela sua vida. Se tiver um homem de Deus, a sua família com certeza, meu irmão, vai ser abençoada. Imagine se toda a sua família, a sua casa servirem ao Senhor. Portanto, vamos nos dedicar à obra do Senhor, porque assim as bênçãos vão nos perseguir, querido. Agora vamos para 1.3, o significado do anel. Olha o que diz aqui Ester 8.2. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E agora Mordecai faz parte de um grupo seleto, querido. Agora ele pode entrar na presença do rei no momento, na hora que ele quiser, sem pedir permissão. Agora ele toma posse e administra tudo aquilo que era de posse do seu inimigo Amã. E além de tudo isso, ele recebe o anel do rei. Isso significa que ele estava sob posse da assinatura do rei e poderia colocar em qualquer decreto, em qualquer questão que ele quisesse, tendo a permissão e a orientação do rei, é claro. Agora escute, querido, Mordecai toma posse de tudo que era antes de Amã, de seu poder, de suas riquezas, de sua posição social e de sua casa. Escute, Amã ficou no lugar de Mordecai naquela forca. E agora Mordecai fica no lugar de Amã na corte. Não é fácil quando as coisas começam. Não é fácil hoje quando as perseguições acontecem. Não é fácil hoje quando as cobiças dos olhos estão nas nossas frentes. Quando a paixão da carne está diante dos nossos olhos. Mas aquele que perseverar até o fim, querido, esse será salvo. Não é à toa que Eclesiastes 7:8 fala que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Mas continue, porque o Senhor tem honra para cada um dos seus filhos e escolhidos. Então agora vamos para o ponto 2 dessa lição, que é o novo decreto. Olha o que está escrito aqui no 2.1, outra petição de Ester, Ester 8.3. Falou mais Ester perante o rei e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Agora Amã já tinha sido enforcado através da intervenção divina naquela situação. Mas e o decreto? O decreto ainda estava em jogo, ainda era válido, até porque nem mesmo o rei, que era a maior autoridade persa, podia revogar aquele decreto. E agora Ester se prostra, se humilha, se joga aos pés do rei. E olha o que acontece, olha o que esse Tempos vai falar. Mas em resposta ao pedido de Ester, foi escrito um segundo decreto concedendo aos judeus o direito de resistência armada e defesa no dia decretado para sua destruição. Agora escute isso aqui. Em geral, Deus não opera o livramento do seu povo sem a fiel participação desse. Olha a ação de Ester e do povo judeu para a sua própria salvação. O que Deus diz para Josué? Põe-te em pé e falarei contigo. O que é isso? Deus estava falando assim para Josué: saia da posição do nada e comece a fazer algo, porque eu sou contigo, eu vou te ajudar a vencer, eu vou estar contigo nas suas dificuldades. Mas faça alguma coisa. Escuta aqui o que Stamps vai dizer. Ele está sempre com seu povo para lhe prover livramento. Aqui o livramento de Israel resultou da ação de Deus com a cooperação de crentes fiéis. Querido, até na nossa salvação depende também da nossa cooperação. Você sabia disso? Olha o que está escrito aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Eu vou te falar. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, também assim operai a vossa salvação
com temor e tremor. Agora escuta. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem opera em vós. A graça de Deus está operando nos seus filhos. Entretanto, a graça de Deus, ela não é de maneira forçada. Escuta aqui, a obra de Deus dentro de nós não é de compulsão nem de graça irresistível. Claro que não. A graça que existe em nossas vidas depende da nossa fidelidade a Deus e da nossa cooperação para com Ele. Ou seja, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte deles. O que nos compete? Fazer aquilo que está debaixo das nossas possibilidades. E o que compete a Deus, aquilo que é impossível para a gente, Ele entra em ação. Assim foi na vida de Esté e no povo judeu. Deus não permitiu o livramento de cara, mas prometeu que os judeus se defendessem. Agora vamos para o 2.2. Olha o que está escrito aqui no 2.2. Esté intercede pelo seu povo. Esté 8.5. E lhe disse, se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revolvem os decretos concebidos por Amã, filho de Amadeta, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias. E agora o que acontece? A graça do rei é demonstrada na vida de Esté. Ele lhe estende o cetro e ele concede um novo pedido. Esté usa daquela posição que estava reservada a ela, a posição próxima do rei, para fazer um pedido. E escuta aqui, meu irmão, olha que Elizabeth George vai falar sobre isso. Em que lugar Deus plantou sua vida? O que cada novo dia lhe reserva? Talvez hoje a gente não viva uma situação ideal que a gente escolheu, a gente já esteja debaixo de uma condição desfavorável, ou pelo menos aos nossos olhos isso está desfavorável. Mas e se for através dessas circunstâncias desfavoráveis que o Senhor esteja usando para cumprir o propósito dele nas nossas vidas? Olha o que acontecia na vida de Esté. Se existia uma mulher que passou por dificuldade de todos os níveis, foi Esté. E isso só mostra a beleza do plano de Deus acima dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Vou te dar aqui uma breve biografia de Esté. Olha, naturalidade, estrangeira, ou seja, nascida em terra estranha, já nasceu escrava. Segundo, filiação, pais e mães estavam mortos, foi educada, criada pelo seu tio, primo ou tutor. E agora, endereço, harém do rei, foi levada contra sua própria vontade, estava ali vítima do rei. E agora, posição, rainha e esposa de um rei pagão, idólatra impulsivo. Olha o que aconteceu ali com Vasti antes de Esté. Esté estava sujeita a tudo aquilo, mas tudo aquilo foi propósito de Deus para honrar Esté e honrar também o povo de Deus. Embora todas essas qualificações não fossem ideais, Deus usou aquela posição de Esté para a libertação do seu povo. Deus elevou Esté e Deus fez com que ela abençoasse o seu povo. Esté assim se tornou uma verdadeira heroína. Quais são as características de uma heroína? Ela não está ali por pretensão, ela foi levada àquela ocasião. Esté ali foi levado até aquele lugar e usou aquele poder, usou a circunstância para pedir favor diante do rei para a salvação do seu povo. Essa é a beleza do plano de Deus no ato heróico de Esté. E outra, isso foi feito com muita sabedoria. Ela nem tocou na lei, ela nem falou de decreto. Ela frisou a situação de Amã, que o mal Amã fez contra o povo de Deus. Ela nem lembrou que o decreto era irrevogável, mas lembrou da maldade de Amã. Olha a sabedoria, olha o tato, olha a inteligência. Esté não era só bonita de aparência, não era só um rostinho bonito. Esté era uma mulher inteligente e que sabia lidar com as situações e trazer bons resultados. Agora vamos para o 2.3. Olha o que é dito aqui. Um novo decreto é escrito. Esther 8.8. Vem comigo. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. O que acontece aqui? O decreto não podia ser revogado, mas não existia nada contra o novo decreto. Então o que acontece ali de fato? O rei faz ali uma articulação política, uma jogada, ele encontra ali uma brecha na lei. Eles não podiam impedir o primeiro de acontecer, mas não existia nada contra a criação de um segundo decreto que também seria irrevogável. O primeiro falava contra os judeus, o segundo estava a favor dos judeus. O primeiro era para matar, o segundo era para que os judeus se defendessem. Então, debaixo da autorização
aprovação do rei, Mordecai vai e escreve, é responsável por escrever, por traduzir esse decreto. Olha o que acontece. Com a aprovação do rei, Mordecai passou a elaborar tal decreto, permitindo assim que os judeus se defendessem. Agora escuta, matassem os que atacassem e tomassem despojos no dia que o decreto de Amã devia entrar em vigor. Ou seja, assim o decreto entrou com toda a pressa possível. E assim esse segundo decreto foi promulgado em junho, permitindo que os judeus se preparassem 8 meses antes de serem atacados. E esse decreto foi publicado também 2 meses depois do primeiro. Ou seja, um prazo muito curto depois do decreto de matança e muito longo a tempo dos judeus se protegerem. O que o rei está falando para Mordecai: escreve com as tuas palavras esse decreto de forma que eu não pareça incongruente com as minhas palavras e que os judeus também possam se defender. Faça esse decreto, publique com a minha assinatura que vocês serão salvos. Olha a mão de Deus presente em todas essas circunstâncias. Agora vamos para o ponto 3 dessa lição, que fala popularidade dos judeus. Olha o que dito aqui no 3.1, Mordecai é honrado, Ester 8.15. Vamos lá? Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. Irmão, se por um lado o decreto de Amã trouxe tristeza, trouxe aflição, agora esse segundo decreto escrito por Mordecai traz felicidade. E escuta, não só ao povo judeu, mas também a toda a cidade de Suzã. A gente observa com isso que a indicação de primeiro-ministro para Mordecai trouxe felicidade diante de todo aquele povo, mesmo Mordecai fazendo parte da minoria, daquele povo judeu, daquele povo que era separado. Ou seja, meu irmão, gente boa pode estar em qualquer lugar que eles quiserem, pode estar na presidência, pode estar ali como líder do seu trabalho, assim como gente ruim é gente ruim independente de estado, independente de país. Se for uma boa pessoa, para que ter preconceito? E também não é porque ela veio de outro lugar, não é porque ela é mais velha, não é porque ela é mais nova que ela sempre vai ser boa. Mas agora a gente vê a honra em Mordecai, diferente de Amã. A diferença era brutal. Ele ganha popularidade, ele ganha honra diante daquela cidade. Olha que maravilha, olha que Deus proporciona às pessoas que não procuram fama, mas que estão ali aos pés do Senhor em todos os momentos e só se curvam diante dele. Agora vamos para o 3.2 dessa lição, que fala sobre o regozijo e alegria dos judeus. Olha o que é dito aqui em Ester 8,16. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Olha a diferença. Se o decreto de Amã tinha causado tristeza e tinha dado repercussão ali diante do povo de Deus negativamente, agora o novo decreto se espalha como fogo. Todo mundo quer saber, todo mundo quer ler. E aqueles hebreus se regozijam, têm alegria. Vou te falar 2 versículos que mostram bem isso. Olha aqui, olha o que é escrito aqui em Ester 4.3. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. E com razão. Não havia motivo para alegria, não havia motivo para regozijo. Mas agora, veja o contraste, veja a diferença de Ester 8.16. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Querido, deixa eu te falar, não interessa o quão forte seja a tempestade, vai passar. Durante todo esse período você se torna uma pessoa melhor e vai chegar um momento que você vai colher coisas boas da parte venenosa da sua vida. É a lei da semeadura. Essa tempestade vai passar e quando ela passar você vai olhar para trás e vai entender porque você passou tanta dificuldade. O ser humano pode fazer 3 coisas quando está passando por um momento de crise: ficar olhando para a situação e se abster e não fazer nada, olhar para a situação e fazer alguma besteira, que você tem todo o direito de fazer isso, mas existe uma terceira opção: fazer algo bom, colocar em prática algo positivo, para colher algo positivo no futuro. Se não fazer nada, não colhe nada. Se fazer besteira, colhe algo ruim. Agora, se você fizer algo positivo, certamente o Senhor vai te abençoar amanhã. Então, querido, em vez de ficar olhando para a parte horrível dessa questão, o que você está fazendo? O que você está fazendo nesse exato momento em que está acontecendo a tempestade? Por que você não abre a Bíblia? O que está faltando para você orar? Ah, mas eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Como eu faço para orar? Por que não começa com o Pai Nosso?
Eu não consigo me consagrar a Deus. Por que não separa 40 minutos na semana, um dia, para estar ali em jejum e oração diante de Deus? O povo judeu passou por dificuldade. Teve tristeza, luto, se cobriu de cinza. Mas olha o que acontece. Esther pede para fazer um jejum. Esther pede para se consagrar a Deus, porque ela sabe que eles estavam passando por dificuldade, mas estava na hora de plantar alguma coisa boa diante de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para cumprir os nossos objetivos a não ser a nossa parte. E Deus faz a dele do jeito que Ele quiser, mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando nós plantamos coisas boas, essas coisas ruins automaticamente desaparecem e nós vamos colher o que é bom. Portanto, faça alguma coisa, se separe diante de Deus e faça o seu melhor para Deus. Estão te perseguindo? Esquece. Estão tacando pedra? Esquece. Vai se consagrar, orar e pedir para Deus, porque Ele te recompensará. E agora a alegria, a regozijo. Até mesmo existe festividade diante dos judeus. Olha o que é dito em Esther 8,16. Para os judeus houve felicidade, alegria e regozijo e honra. Graças a Deus por tudo isso. Agora vamos para o 3.3, que vai falar sobre o triunfo sobre os inimigos. Olha o que acontece aqui em Esther 8,17. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegavam a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. E agora escute, as províncias se regozijam, e agora os empregados liberam seus escravos e os seus empregados para um feriado. Tamanha era a simpatia ali, a compreensão do que havia acontecido com o povo judeu. E agora, por Mordecai ter feito toda aquela jogada política, a sabedoria de Mordecai impressionou os povos inimigos. E o que acontece? Agora eles têm respeito, agora eles ficam apreensivos do que pode acontecer amanhã com um ministro que é judeu. Assim, de acordo com as autoras da lição, elas descobrem que para os inimigos é vantajoso ser judeu. Então o que eles fazem? Eles aceitam a religião dos judeus como prosélitos. O que é um prosélito? Quando um pagão abraça a religião diferente da sua. E o que acontece ali quando eles se fazem judeus? Primeiro eles têm que circuncidar, e agora eles passam a acreditar em um único Deus, diferente dos deuses deles. Agora eles têm que praticar uma só fé. A fé foi abraçada por muitos graças à dificuldade. Olha que maravilha. Stamps vai falar o seguinte: Deus não somente capacitou os judeus a se defenderem, como também fez os habitantes da terra temerem os judeus. Ou seja, através da conspiração, os judeus foram abençoados. Escute isso aqui é bíblico. Olha o que é dito aqui em Neemias 6,16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor nos temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Todas as coisas acontecem para a honra e glória do Senhor. Não adianta o inimigo querer nos abater, porque a nossa vitória ou a nossa derrota está nas mãos do Senhor. Quando a gente vence é para honrar o nome do Senhor. E antes de eu terminar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e já deixar o seu gostei, o seu like. Assim você vai ajudar a divulgar esse canal a outras pessoas. Vamos para a aplicação, pessoal. As surpresas para a rainha Esther, Mordecai e o povo judeu foram alvissareiras. Eles estavam na iminência de uma total destruição. Agora podiam se preparar para defenderem a sua vida. Quando Deus derruba o perverso e revela amor contínuo pelos seus, devemos nos regozijar. E é isso, meu irmão. Fique com Deus. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Amém.